Nessa aula a gente vai dar ênfase a toda leitura de uma equação termoquímica. Então, o que ela mostra para você? Como é que você tem que ler e entender o que ela está dizendo para você? Então, o primeiro item que eu coloco aqui é uma coisa já recorrente, desde estequiometria. Tá? A equação deve estar devidamente balanceada. Isso quer dizer que você, analisando uma equação, a primeira coisa que você tem que fazer é confirmar se ela está balanceada ou não. Caso não esteja, você tem que equilibrar. Tranquilo? Já no segundo item, que aí começa assim, né, a novidade para a gente na leitura de uma equação termoquímica, é que a equação deve apresentar a quantidade de calor liberada ou absorvida. Esse calor da reação é indicado pela variação de entalpia, que a gente viu nas páginas anteriores, ΔH. Então, por exemplo, eu tenho a reação de síntese do composto AB, ou seja, A mais B produzindo AB. E o ΔH está dizendo que o valor é de 10 quilocalorias por mol, tá? Para eu ganhar espaço aqui, eu não botei. Porém, o que interessa é que o ΔH é positivo. E aí eu sei que o ΔH sendo positivo, a reação de síntese de AB é uma reação endotérmica. Lembra das aulas passadas. Porém, a gente já pode ler isso de uma maneira tal que eu já sei que a reação inversa, ou seja, a regeneração de A mais B, ou a decomposição de AB, a reação inversa, ela vai mudar o sinal, ela vai ser uma reação exotérmica. O ΔH vai valer menos 10 quilocalorias, que é o que eu mostro, por exemplo, no item 3. Outro exemplo, a decomposição ou a reação de análise da molécula XY produzindo X mais Y, o ΔH é negativo, menos 19 kJ por mol. O negativo está dizendo que a variação de entalpia, a reação de decomposição, a reação direta, é uma reação exotérmica. Isso nos leva à análise que a reação inversa de formação de XY, de síntese da direita para a esquerda, de XY, é uma reação endotérmica. Tranquilo? Então isso tem que ficar amarrado. Você tem que começar a saber ler, a saber o que uma equação termoquímica está mostrando, está dizendo para você. E aí, como exemplo, eu coloco aqui, ó, para que um mol de água sofra fusão, é necessário que absorva 7,3 kJ. Isso quer dizer que quilojoules por mol. O que pode ser expresso da seguinte forma. Coloquei as duas maneiras. Água sólida mais a energia que é absorvida produz água líquida. Então está dizendo para mim que a transformação, a fusão da água sólida ou do gelo é uma transformação endotérmica, está absorvendo energia. Eu posso mostrar isso, eu posso expressar isso também dessa maneira, como eu coloquei aqui em cima. Água sólida se transforma em água líquida, ou seja, a fusão do gelo, é uma reação onde a variação de entalpia apresenta valor igual a mais 7,3 kJ. Então está mostrando para mim que a reação direta é uma reação endotérmica. A reação inversa é uma reação exotérmica, basta trocar o sinal. É o que eu mostro aqui. Repara que se eu inverto a reação original, sólido para líquido, mais 7,3. Líquido para sólido, menos 7,3. É o que a gente vem batendo até agora. Cara, isso tem que ficar muito amarrado, muito claro, esse fundamento, porque isso é fundamental para que você entenda o que uma equação termoquímica está mostrando para você. E no quarto item, aproveitando a indicação, tá vendo aqui? Sólido, líquido, tá? É importante, é necessário que numa equação termoquímica você indique o estado físico de cada participante, ou estado de agregação. Se for sólido L, S, se for líquido L, maiúsculo, se for gasoso G, tudo minúsculo, né? Vapor V, aquoso AQ.
E aí, lembrando de uma coisa que a gente já vem falando há muito tempo, que é a diferença entre vapor e gás. Quando eu falo do oxigênio no estado gasoso, ou melhor, o oxigênio é um gás, é porque naturalmente ele se apresenta no estado gasoso. Quando eu falo em vapor d'água e não gás-água, é porque naturalmente a água se apresenta no estado líquido à temperatura ambiente. Isso quer dizer que a temperatura ambiente, o oxigênio é gasoso, é um gás. A temperatura ambiente, a água é líquida. Então, quando a água estiver no seu estado físico gasoso, ela é vapor d'água e não gás de água. Tranquilo? E ainda em cima das indicações necessárias, é importante também a gente indicar a estrutura cristalina ou a variedade alotrópica da substância que está sendo analisada. No caso do carbono, ele pode ser tanto grafite quanto diamante. E aí você tem que lembrar lá de alotropia, tá? Que embora formados unicamente do mesmo elemento, do mesmíssimo elemento, carbono, apresentam estruturas espaciais diferentes. E evidente, com diferentes características. Enquanto a ligação do grafite é muito mais frouxa, a ligação do diamante é muito mais intensa. Daí o diamante, ele riscar todo mundo, ele ser usado em perfuração, tá? Em broca de perfuração, em poços de petróleo, na indústria. Porque esse cara aqui, ele é o elemento mais duro que existe na natureza. Veja bem, eu estou falando em riscar. Agora, se você pega uma marreta e quebra, bate no diamante, claro que ele vai quebrar. Mas em termos de risco, ele risca todo mundo. Ninguém consegue riscar ele. Já o diamante não, ele é riscado por uma... O diamante não, o grafite, ele é riscado por uma folha de papel. Eu não sei se você já percebeu, quando você escreve a lápis, tá? Quem deixa o seu rastro é o grafite. Você não está riscando o papel, é o papel que risca o grafite. Porque o que fica no papel é o grafite. O papel, absolutamente, não aconteceu nada com ele. Viu que legal? Isso é extremamente importante. Então, essas dicas aqui vão continuar na próxima página, tá? A gente vai complementar tudo que for necessário para te dar uma boa leitura de uma equação termoquímica. Valeu? Grande abraço e daqui a pouco a gente está de volta. Valeu!